É que eu tenho muita coisa para falar hoje, e coisas boas para falar ao seu coração. Amém? Coisas que nós precisamos resgatar o tempo todo da nossa identidade e que precisamos estar falando sempre. Então hoje vai ser uma noite muito, muito especial. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, pelas 3 reuniões que já tivemos hoje. A reunião das 9, das 11, a reunião das 18. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesse dia maravilhoso. Estamos impactados com a tua voz falando aos nossos corações. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que saíram de suas casas e vieram aqui receber essa palavra do Senhor. Que eles sejam cheios da revelação e do poder do Espírito Santo. Impactados por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Também os nossos irmãos que estão em casa, assistindo pela internet. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Que eles sejam também cheios e impactados por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e falando aqui. Em nome de Jesus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz, a tua palavra, para que tenhamos entendimento e clareza daquilo que o Senhor quer nos falar, acerca do reino de Cristo Jesus, o teu Filho, que está estabelecido primeiro em nossos corações e se manifestará na volta de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que tudo isso que estamos vivendo é extremamente precioso e uma oportunidade única diante do Senhor. Amém, amém e amém. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Para a glória do Senhor Jesus, amém. Eu vou especialmente pedir a vocês aqui, os adolescentes, que prestem muita atenção nessa mensagem que eu vou pregar hoje, porque essa mensagem fala da nossa essência como igreja, fala daquilo que nos construiu como igreja. Então, é importante para vocês pegarem isso, porque isso vai nortear toda a caminhada de vocês daqui para frente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fala comigo, crente. Pelo amor de Deus, que dificuldade é essa de dar um glória? Fala amém, dá um glória a Deus. Seja crente, rapaz. Aleluia. Presta atenção. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que explica um pouco do que nós somos como igreja e de como nós nos guiamos como igreja. Por que nós somos quem somos? Porque, por exemplo, a nossa igreja se chama Reino. Isso não é porque está na moda. Aliás, quando nós começamos a usar esse termo, ninguém usava, sabe? Aliás, eu venho usando desde a escola do Reino, da conferência que eu tinha Segredos do Reino. Nós estamos aí há 20 anos já nisso, ok? Agora virou moda, todo mundo falar de reino. Mas antigamente, quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, isso não era modinha, ok? E também não é nenhuma estratégia de marketing. E nem uma estratégia publicitária. Nós nos chamamos Reino por causa da mensagem que o Senhor nos confiou. E Ele depositou essa mensagem em nossos corações. E é por isso, por causa da mensagem do reino, que nós nos chamamos Reino. Porque essa mensagem, ela está intimamente ligada à nossa identidade como igreja. Porque quando o Senhor nos deu essa mensagem, o Senhor também nos deu o encargo de pregar essa mensagem para o mundo todo. E esse encargo, essa missão, essa vocação do Senhor faz com que a nossa identidade seja forjada a partir desse chamado. Então nós somos a Reino, porque o Senhor nos chamou para pregarmos o evangelho do reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. E parece que é simples, e parece até retórico, porque toda a igreja deveria pregar o evangelho. Mas o evangelho de Deus, ele é mais profundo e mais complexo do que aparenta. O evangelho que nós devemos pregar para que as pessoas sejam salvas e alcançadas, apesar de ser o evangelho de Deus, é apenas um aspecto desse evangelho, chamado de evangelho da graça de Deus. Mas o evangelho de Deus ainda tem outro aspecto, que é chamado o evangelho do reino de Deus.
Então, apesar de todos esses termos falarem de uma mesma mensagem, são aspectos distintos dessa mensagem. Ou seja, Deus nos deu o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, essa boa nova de Deus, tem aspectos distintos. Um aspecto do Evangelho de Deus, um aspecto dessas boas novas do Senhor, é o Evangelho da graça de Deus. E um outro aspecto é o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho da graça de Deus fala da nossa salvação, enquanto o Evangelho do reino de Deus fala da nossa herança. Vou de novo. O Evangelho do reino de Deus fala da nossa herança, enquanto o Evangelho da graça de Deus fala da nossa salvação. Sempre que você ouvir Evangelho da graça de Deus, está falando da nossa salvação. E dessa salvação também fala-se em dois aspectos. Em um aspecto primeiro, a salvação é de graça. Então escute isso. O Evangelho da graça de Deus fala da salvação gratuita de Deus. E isso é diferente de ser salvo pela graça. Nós fomos salvos de graça e pela graça. E apesar de parecer a mesma coisa, não é. De graça significa que não tem preço. Eu não tenho que pagar pela minha salvação. E o fato de Deus ter me salvado não me faz devedor de Deus. Ah, não é possível. Não, você não está aí não. Eu te dou a notícia dessa, você me olha com essa cara? Eu vou te dar a notícia de novo. O fato de o Senhor ter te salvado não faz com que você se torne um devedor de Deus. Deus te salvou gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Você não precisa se preocupar em retribuir ao Senhor por Ele ter te salvado. Porque o Senhor tem zero expectativa em que você pague por isso. Porque Ele te salvou de graça. Não tem preço. E também te salvou pela graça, que é outra coisa. O que significa isso? Não tem mérito seu. Toda a obra de redenção foi feita por Deus. Não há qualquer participação humana. A salvação é um presente de Deus para você. E Ele te dá de graça e por graça. De graça não tem preço. Por graça você não fez nada por merecer. Não tem nada que você possa fazer que vai te tornar merecedor da salvação de Deus. Não tem nada que você fez, não tem nada que você está fazendo e não tem nada que você possa fazer que te torne merecedor de tamanha graça. Por isso o Senhor te concedeu graça. Ele te deu um favor, chamado favor da substituição. Cristo Jesus foi para a cruz no nosso lugar, levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas culpas e morreu no nosso lugar para que nós nos tornássemos verdadeiramente livres. Você é livre pelo sacrifício de Cristo. Você foi justificado na expiação de Cristo, no sacrifício do Santo do Senhor. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Diga comigo, eu sou livre. E não devo nada, nem mesmo a Deus. Deus te fez livre. Isso é o Evangelho da graça de Deus, que fala da nossa salvação, que nos foi concedida gratuitamente pela graça. A salvação é de graça. Está escrito assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Porque a salvação é completamente gratuita. Quem conseguiu entender? Mas quando eu fui salvo, eu não fui apenas livre da condenação do inferno. Isso está na mente de quem não compreendeu o Evangelho. A sua salvação, nela aconteceram muitas outras coisas. Além do Senhor ter rasgado o escrito de dívida que era contra nós e nos ter livrado da condenação eterna, o Senhor fez muitas outras coisas. Uma delas, quando você foi salvo, além do Senhor rasgar todo o escrito de dívida que era contra ti, além de Ele te livrar da morte eterna, Ele ainda te deu o Espírito Santo.
Ele te deu o dom do Espírito Santo. E mais, com o Espírito Santo, o Senhor te deu a vida eterna. Consegue entender ou não? Quem consegue entender isso? Então diga comigo, eu recebi do Senhor a quitação da dívida, que era minha. Recebi do Senhor o livramento da condenação do inferno. Eu recebi do Senhor o Espírito Santo. Eu recebi do Senhor a vida eterna. Quando o Espírito Santo entrou em mim, o meu espírito se uniu a Ele. E eu me tornei um com Deus, recebendo a mesma natureza, a mesma essência divina. Deus habita em mim. Consegue entender isso? Você pode celebrar Jesus por isso? Deus habita em nós. Nós temos a natureza de Deus. Não para por aí, não dá nem para eu listar hoje o tanto de coisa que Deus fez com você quando te salvou. Eu vou falar só de algumas. Mas uma das mais poderosas, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A partir do momento que o Senhor te salvou, Ele também te fez seu filho. E a filiação de Deus te faz herdeiro. Primeiro de tudo o que Deus é. E depois de tudo o que Deus tem. Porque todo herdeiro é primeiro herdeiro de tudo aquilo que seus pais são. E depois herdeiro de tudo aquilo que seus pais têm. Consegue entender ou não? Quando você tem um filho, a primeira herança que o seu filho recebe de você é uma herança genética. Se fizer um exame de DNA no seu filho, você está lá. Porque ele herdou de você quem você é. E depois, quer você goste ou não, ele é herdeiro de tudo que você tem. E se você for inteligente, você não vai morrer primeiro para ele fazer o inventário depois. Porque senão já vai comer 40% da herança. Se você for inteligente, você vai preparar tudo para eles antes de você morrer. Para que eles de fato herdem tudo que você tem. Consegue entender ou não? Quem está aí? Quando você foi feito filho de Deus, você primeiro herdou aquilo que Deus é. Então Deus teve que te dar a sua própria natureza. Consegue entender? Lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 17, diz assim: o que se ajunta ao Espírito de Deus é um mesmo Espírito com Ele. Quando o Espírito de Deus entrou no seu espírito, você e Deus se tornaram um. Você herdou a natureza divina. Quem conseguiu entender? Mas você agora também é herdeiro daquilo que Deus tem. E o que é que Deus tem? O governo sobre todas as coisas. Dele é o reino. Dele e do seu Cristo. E se Ele é o dono desse reino, e seu Filho, Cristo Jesus, é também o dono desse reino, nós, filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, também somos com Ele herdeiros. Então a Bíblia diz: sois herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De novo, sois herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De tudo aquilo que Deus tem. O que significa que no reino de Deus, nós fazemos parte da família real. Ah, não pegou. Não pegou. De novo, no reino de Deus, nós fazemos parte da família real. Agora tem um detalhe. Se eu me mudar para a Inglaterra agora e pedir residência lá, eu vou fazer parte de um reino chamado Reino Unido, cujo rei agora é Charles. Antes era a Rainha Elizabeth, agora é Charles. Preste atenção.
O fato de eu estar no reino unido significa que eu sou da família real? Pronto. E o fato de eu ser da família real significa que eu vou reinar? Não. Por quê? Porque mesmo dentro da família real, só reinam aqueles que estão na linha sucessória do trono, que começa no conquistador. Então, por mais que eu seja parte da família real, se eu não estiver na linha sucessória do trono, que inicia-se no conquistador, eu não vou reinar nunca, mas eu vou estar no reino. Assim também você, quando foi salvo e se tornou filho de Deus, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Imediatamente, quando Deus te salvou, Ele te colocou no reino. Mas se você vai governar sobre aquilo que é seu ou não, vai depender de você. Por isso que o outro aspecto do Evangelho, não o da graça, o do reino, fala da minha responsabilidade diante de Deus para que eu assuma a minha herança. Fala-se, então, das minhas obras. Enquanto o Evangelho da graça fala da obra de Cristo, o Evangelho do reino fala da minha herança e de que eu tenho que amadurecer para tomar posse dessa herança. Se eu não amadurecer, Ele não pode me dar essa herança, Ele vai dar para algum irmão maduro que vai governar sobre aquilo que me pertence até que eu amadureça. Em algum momento, todos nós vamos receber a nossa herança, mas por um grande período de tempo, os que não amadureceram serão governados por aqueles que amadureceram. Está pegando ou não está pegando? Diga por quê. Gálatas capítulo 4, verso 1. Dá para colocar no telão? Gálatas 4, 1. Alemão, você está bem, meu lindo? Deus te abençoe. Hoje eu estou com vontade de falar. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, do servo, ainda que seja senhor de tudo. Outra tradução, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo ele o dono de tudo. Ou seja, enquanto você não amadurece, ainda que tudo é seu, você não difere em nada de um escravo. Você só vai passar a viver diferente de um escravo quando você crescer, amadurecer e tomar posse da sua herança. Então Deus tem uma herança para nós. Você está aí ou não? Mas eu só posso tomar posse dessa herança se eu amadurecer. E como que nós amadurecemos? Qual é o ambiente mais propício para o amadurecimento? A igreja. E vou te explicar por quê, Kaique. É porque é na igreja que o ferro afia o ferro. Entende? É na igreja que Deus usa os nossos irmãos para nos amadurecer. E quando que eu amadureço? Quando eu sofro. Quando eu amadureço? Quando eu me decepciono. Quando eu amadureço? Quando eu me ofendo. Quando eu amadureço? Quando eu sou atribulado. Quando eu amadureço? Quando por todas estas coisas eu vou crescendo. Consegue entender ou não? Cutuca quem está do seu lado e diga assim: se a sua vida é um mar de rosas, diga talvez. Você não está crescendo. Veja, quem tem filhos aí? Levanta a mão bem alto. Você que já tem um filho, que agora não tem mais o que fazer. Levanta, deixa eu ver. Ok. Você dá tudo que o seu filho quer? Porque se você der, o que você vai fazer com ele? Vai fazer que o seu filho se torne uma pessoa infantilizada. Porque o seu filho precisa sofrer algumas coisas. E quem deixa ele sofrer essas coisas? Você mesmo. Porque você sabe que apesar de você saber que ele vai sofrer, você sabe que ele vai crescer. Ele não entende. Ele chora, ele esperneia, ele resmunga, ele fala um monte de coisa, não é? Mas você não dá nem ouvido, porque você sabe o que é melhor para ele. Ele não sabe, você sabe. Deus te trata assim.
Vou falar de novo. Deus te trata assim. Entende? Então, muitas coisas que acontecem na sua vida, que você atribui ao diabo, na verdade, quem está fazendo é Deus. Até porque o diabo não tem poder para fazer uma obra tão grande como essa que está sendo feita na sua vida, irmão. Só Deus para te atribular desse tanto. Consegue entender? Só Deus, irmão, para te forjar desse jeito. Só Deus, irmão, para causar feridas tão profundas. Um dia, eu lendo a Bíblia, pensei comigo, parece que Deus fere todo aquele que Ele ama. E aí eu cheguei num texto que diz isso, que Deus bate em todos aqueles que recebe por filho e açoita todos aqueles que Ele ama, para que eles não sejam condenados com o mundo. Consegue entender? Quem consegue entender? Você consegue assimilar isso ou não? Então eu quero ler com vocês alguns textos, tá? Eu vou lendo aqui na minha tradução, vocês vão acompanhando aí no telão. Romanos, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Diga comigo, o Evangelho de Deus. Então essa é a mensagem primária, ou seja, este é o Evangelho de Deus. Quem consegue entender, diga amém. Agora, lá em Atos, capítulo 20, verso 24, nós vamos ver um primeiro aspecto desse Evangelho de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. Não é sinônimo, é outro aspecto. Você está aí, diga amém. Atos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, a Bíblia é precisa na maneira de expressar, para que você compreenda. Consegue entender? Diga amém. Então diga comigo, Evangelho da graça de Deus. Então você já sabe que esse é um aspecto diferente do Evangelho de Deus, mas é um aspecto do mesmo Evangelho. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus por isso, estou surpreso. Mas em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, nós temos o outro aspecto. Veja isso. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja, esse é um outro aspecto do Evangelho, é o Evangelho do reino de Deus, é outro aspecto do Evangelho de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Deixa eu tentar te explicar de uma maneira que você entenda. O que é o reino de Deus? O que significa essa palavra reino? Parabéns, Alisson. É o nome dele. Do alemão. Preste atenção. Reino é governo. Onde você governa, se faz a sua vontade. Onde Deus governa, se faz a vontade de Deus. Então, se você vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, esse é o governo do homem. É o seu governo sobre a sua própria vida. Mas se você vive para fazer a vontade de Deus, esse é o governo de Deus. Esse é o reino de Deus. Deus só reina onde a vontade dele é feita. Não pegou. Vou falar de novo. Deus só reina onde a vontade dele é feita. Então aqui nós somos uma igreja. E eu, pela misericórdia de Deus, porque eu tenho certeza que aí embaixo tem gente muito mais preparada, fui escolhido para pastorear, para liderar essa igreja. Pura misericórdia e graça do Senhor. Favor de Deus que eu nem mereço. Mas preste atenção. Se eu conduzir nessa igreja a minha vontade,
não tem reino de Deus, tem reino dos homens. Mas se eu viver debaixo da vontade do Senhor, aí se estabelece o reino de Deus. Consegue entender ou não? Quem consegue assimilar o que eu estou falando? Você sabe que construíram na nossa cabeça uma ideia totalmente errada do plano do Senhor. Primeiro cutuca quem está do seu lado e diga para ele, Deus tem um plano. Vê? Pergunta para ele se ele sabia. A maioria nem sabia. Deus tem um plano. E Deus projetou esse plano, Deus desenhou esse plano na eternidade. Quando não havia nem o primeiro pó da terra. Consegue entender? Então, é plano da salvação e não acidente da salvação. Deus planejou tudo isso. Na sua onisciência. Sabendo já por antecedência. Tudo que iria acontecer, fez um plano. Para consertar o que nós estragamos. Estou falando numa linguagem igrejeira, popular, para você compreender. Dá para falar em outro nível, mas você não vai entender, não adianta nada. Preste atenção no que eu estou te falando. Deus fez um plano. Então diga comigo, Deus tem um plano. E esse plano de Deus vem desde a eternidade. Por isso você não pode levar nada para o pessoal. Porque você está dentro de um plano. Consegue pegar ou não? E nesse plano de Deus, Ele não escolheu olhar para a terra e separar uma turminha cuja santidade é elevada, levar esse grupinho para o céu, o resto do mundo que se exploda. Porque foi o que puseram na nossa cabeça. Que Jesus ia voltar, pegar a nossa turma e o resto do mundo que se exploda por aí. Mas Deus nunca planejou isso. Simplesmente porque isso não está na Bíblia. A gente ficou cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Acreditou. A Bíblia não diz que você vai morar no céu. A Bíblia diz que nós vamos ao céu, mas depois todos nós retornamos com Cristo. Para a terra. A Bíblia diz, o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Se você vai morar no céu, para que Deus vai fazer uma terra nova? Você fica olhando? Se a gente fosse morar no céu, não precisava de terra nova, é só Deus explodir essa aqui e vamos para o nosso lugar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus vai purificar essa terra pelo fogo. E vai vir uma nova terra e um novo céu. E nós vamos habitar nessa terra por toda a eternidade. Então a vontade de Deus nunca foi tirar uma turminha daqui e levar para lá. Mas foi trazer o reino que está lá para cá. Não. Irmão, 300 anos de igreja, dinossauro, você tem que aprender. Vou te explicar. O Senhor nunca planejou tirar sua turma daqui e levar para morar no céu. O Senhor sempre quis trazer o reino dos céus para a terra. Quando Jesus nos ensinou a orar, olha como é que Ele falou. Quando vocês orarem ao Pai, orem assim. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Não é nos leve para aí, é venha para cá. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o reino do Senhor só existe no lugar que a vontade dele é feita. Por que Ele reina no céu? Porque no céu se faz a vontade de Deus. Por que Ele não reina na terra? Porque na terra a vontade de Deus não é feita. Então, qual foi a oração que Ele nos ensinou? Traga o teu reino. E seja feita a tua vontade. Governe sobre a terra. Consegue entender? Então, o objetivo de Deus é trazer o céu para a terra e não levar a terra para o céu. Quem entendeu? Ah, não? Cutuca esse crente aí e fala para ele. Deus vai trazer o céu para a terra. O reino de Deus vem para a terra. O reino de Deus existe em 3 aspectos. Primeiro aspecto, aparência.
Tudo aquilo que tem cara de reino, mas não tem vida interior. Eu vou te dar alguns exemplos. As parábolas sobre o reino. Elas têm a aparência de reino, mas uma parábola em si só não tem vida. Só passa a ter vida quando você a compreende. Entende? Então ela pode gerar vida, mas ela não tem por si só vida interior. Mas ela tem o aspecto claro do reino. Olha como é que elas começam. O reino dos céus é semelhante a um homem que preparou as bodas do seu filho. Outra, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Consegue entender ou não? O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. E aí vai. Só em Mateus, no capítulo 13, nós temos 7 parábolas sobre o reino de Deus. Então, isso é a aparência. Tudo isso que está sendo falado nessas parábolas parece com o reino, mas não é o reino em essência, em vida. Conseguiu entender? Diga amém. Por exemplo, a nossa maneira de vestir também revela uma aparência de reino. Entende? Você conhece um crente na rua pela maneira que ele se veste. Aliás, se você é muito antigo na igreja, igual eu, que vem desde menino, você consegue saber até a denominação que ele é. Pela roupa. Dependendo da roupa, você vê andando, você fala, é da Assembleia. Irmão, da Assembleia você conhece pela roupa, pelo cabelo, para onde estão indo. Quando estão indo para o monte, 99% de chance de ser um assembleano. Consegue entender ou não? Aí você andando na rua, você olha para a roupa, você consegue saber se é assembleano, se é da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Se está com véu, é CCB. Se tem a plaquinha aqui de elder, você já sabe, é mormon. Dependendo da roupa, dá de cara, você olha, é adventista. Dependendo da roupa, você diz, é batista. E quando não tem cara de crente, é da reino. É isso mesmo. Você tá conseguindo? Mas tudo isso revela aparência, não vida interior. Porque eu posso estar usando a roupa adequada com o coração totalmente perdido. Vou falar de novo. Eu posso estar usando a roupa certa, tendo um coração totalmente perdido. Então a roupa revela apenas uma aparência. Mas o reino de Deus também é aparência. Mas o reino de Deus também tem outro aspecto. Qual é o segundo aspecto do reino de Deus? A realidade do reino. E a realidade do reino só existe na igreja. Porque para que você viva a realidade do reino, o Espírito Santo tem que estar em você. E por que na igreja nós temos a realidade do reino? Porque aquilo que se manifestará, que outrora era só aparência, e que se manifestará um dia, em nós já é uma realidade. Onde Deus reina, onde a sua vontade é feita. Quando Ele te deu o Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de você faz do reino de Deus em você uma realidade. Você quer ver como é que funciona isso? Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa importante porque ouviu dentro de si uma voz? Vê? Esse é o Espírito Santo. Te faz recuar. E quando você o obedece, você se submete, o reino de Deus é realidade. Porque o que vai acontecer lá no futuro, quando Ele vai governar sobre o mundo todo, na sua vida já é uma realidade, Ele já te governa. Quem já fez alguma coisa importante por uma direção dessa voz interior? Quando a gente é novo na fé, a gente não sabe muito discernir essa voz. Porque, ora, o Espírito Santo fala, você pensa que é você falando. Ora, você fala e pensa que é o Espírito Santo falando. Normalmente é fácil de reconhecer. Mas para quem é novo na fé se torna difícil. Quando eu sei que é eu que estou falando? Quando você está falando do objeto do seu desejo. Tudo que você deseja desenfreadamente, o nome disso é concupiscência. Desejo desenfreado, desejo incontrolável. É só o seu coração que fala. Porque Deus não fala na sua concupiscência.
ninguém é tentado senão pela sua própria concupiscência. E o que é a concupiscência? A anomalia do desejo. É o desejo que Deus colocou em você em estado de anomalia. É quando você não controla mais ele. Então ele vira um problema. Vira uma concupiscência. O desejo em si não é pecado. Não controlar ele é pecado. Consegue entender ou não? Então, quando você deseja muito algo, normalmente quando a gente quer namorar, quando a gente quer casar, 99% das vezes não é Deus falando, é a voz da sua cabeça mesmo. Diga por quê? Porque você quer tanto que você fala no lugar de Deus. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para saber se é Deus que está falando quando você quer muito alguma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão dela. Descansar o seu coração e esperar até que Deus fale. Porque na sua ansiedade, Deus não fala. E eu vou te provar que não é Deus que fala. Agora mesmo, na reunião anterior a essa, estava aqui sentado na minha frente o nosso irmão Wesley, que faz aquele propósito dos 365 dias, né? E aí eu estava falando para ele o seguinte, que eu recebi no meu Instagram mais de 20 mensagens ou 30 mensagens de mulheres diferentes, de lugares diferentes, falando assim, pastor, Deus falou que eu sou a escolhida do Wesley, fala para ele. Aí foi tanta mulher falando a mesma coisa que eu pensei, ou Deus está bipolar ou esquizofrênico. Como que Deus vai falar para um monte de mulher que elas vão casar com um homem só? Hã? Preste atenção no que eu estou te falando. Não pode ser Deus. Mas elas estão fazendo da voz do seu próprio coração a voz de Deus. Por isso que quando você deseja muito, você tem que abrir mão. Porque na hora que você abre mão e o seu coração descansa, aí Deus fala. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Então, quando você quiser muito, apaixonei, quero muito, gosto muito, vou casar com ela. Mas antes de casar, eu vou abrir mão dela. E vou ficar na minha, descansado em oração. Porque aí Deus vai falar. Deus não vai falar se eu transformar esse meu desejo em uma concupiscência. Aí quem vai falar é a concupiscência. Mas se eu abrir mão, se eu aquietar meu coração, aí Deus fala, sai fora que não é para você não. Isso aí vai acabar com o seu ministério na frente. Entendeu? Tem gente que não perde o ministério, tem gente que enterra o ministério com um casamento ruim. Se você tem um chamado de Deus, a primeira coisa que você tem que se preocupar na sua vida é com quem você vai casar. Porque a pessoa com quem você vai casar pode destruir o chamado de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, irmão, sem pressa. Ai, pastor, mas já estou com 30. Não interessa, vá orar. Quem pegou? Não adianta ficar no desespero. Por que eu não caso, pastor? Porque você anda o tempo todo desesperada, afoita, ansiosa. Deus não fala, santa. Calma seu coração que Deus aponta o varão. Vou falar de novo, ó. Acalma o teu coração que Deus aponta o varão. Quem pegou? Deus vai te mostrar o cara quando você acalmar. Aí vai dizer, minha filha, esse aqui é o seu. Homem de Deus. Entendeu? Não se preocupa com a lataria que eu transformo tudo. Deus é poderoso, irmão. Até para deixar a gente feio e bonito. Quem entendeu até aqui? Então diga, a realidade do reino se cumpre em mim. Quando o Espírito Santo governa a minha vida. Quem aí é governado por Deus? Então, o reino de Deus já é uma realidade na sua vida. Consegue entender? Mas também nós teremos a manifestação do reino de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando você ver os céus abertos. E o nosso Senhor Jesus
vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Você consegue entender? Nesse momento, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque está escrito: todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele vai vir dos céus para manifestar o reino de Deus na terra. Ele vai vir dos céus para implantar o reino dos céus em todo o mundo. O mundo inteiro vai estar debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. O mundo inteiro vai ser governado por Deus e por seu Filho. Você consegue entender isso ou não? E creia, Jesus vai voltar. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que muita gente já não acredita mais nisso, mas eu vou declarar para os 4 cantos do mundo, enquanto eu respirar: Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! Ele vai voltar. Abra em Atos capítulo 1, verso de número 9. Atos capítulo 1, verso 9. E quando dizia isso, Jesus estava falando no Monte das Oliveiras, ensinando os seus discípulos. Vendo eles, foi elevado às alturas. Está sendo assunto ao céu, está sendo arrebatado para Deus. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Próximo verso. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, do mesmo modo que ele subiu, vai descer. Do mesmo modo que os céus se abriram para que ele fosse levado até o trono do Pai, os céus vão se abrir e ele vai descer de novo sobre o Monte das Oliveiras, e ele vai reinar em Jerusalém, e ele será rei e sacerdote no seu trono, e ele vai reinar sobre toda a terra. Eu vou dizer de novo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar. Nós temos que voltar a crer nisso. Os pastores já não acreditam mais nisso. As igrejas já não acreditam mais nisso. Mas eu quero te declarar: ele vai voltar. Do mesmo modo que subiu, vai descer. Quem entendeu, diga amém. E quando ele voltar, ele vai batalhar. E ele vai conquistar esse mundo. Porque o cenário, quando Jesus voltar, vai ser um cenário terrível. A maioria dos homens na terra vão estar adorando a besta, o anticristo e a sua imagem. Os que carregam os mandamentos de Deus em seu coração e que têm o testemunho de Jesus Cristo, vão estar todos fugindo por suas vidas. Porque o anticristo vai se levantar e vai destruir tudo que se chama Deus. E os que estiverem em fuga vão suportar prisões, fome, nudez. E os que forem capturados, para não receberem na sua testa e na sua mão a marca da besta, vão preferir a morte e serão decapitados. Consegue entender? Quem não tiver a marca da besta na sua testa e na sua mão, não consegue comprar nem vender.
em 94, 95, quando eu estudava esses textos, eu pensava assim, meu pensamento, como vai ser isso, Senhor? É impossível controlar como as pessoas no mundo inteiro compram ou vendem. Veja, em 2024 isso já é uma realidade. O que parecia impossível já é uma realidade. Eu tenho um amigo, o Guga Stocco. Inclusive, ele foi que fundou o Banco Original, o primeiro banco 100% digital do mundo. No Brasil, um brasileiro. Preste atenção. O Guga foi para uma cidade na China. Quando ele voltou de lá, ele deu uma palestra para nós numa conferência que eu fazia de transformação extrema. E sabe o que ele contou para a gente? Que ele foi numa cidade na China que o dinheiro já não existia há 15 anos. Isso já tem uns 5 anos. Então estamos falando de 20 anos. Há 15 anos já não existia dinheiro. Todos os pagamentos eram feitos de maneira digital. As pessoas de 20 a 25 anos, a maioria delas nunca tinham visto um bilhete, uma nota. Porque essa cidade não existia mais dinheiro. E mais, nessa cidade, eles tinham um tal de crédito social, um controle de como você fazia os seus gastos. Então, se você quebrasse alguma lei, se você cometesse algum crime, eles te puniam, controlando, por exemplo, você foi lá e matou alguém com uma arma. Aí, nenhum sistema de pagamento seu nunca mais vai conseguir comprar uma arma. E mais, sabe o que eles faziam? Se você mora numa cidade, e você quer gastar dinheiro em outra cidade, e eles precisam fomentar o comércio dessa cidade aqui, seus meios de pagamento não funcionam nas outras. Você tem que comprar naquela que eles querem. Ou seja, já existe um controle social de como você gasta seu dinheiro. E aqui no Brasil, a gente anda para o mesmo caminho. Muita coisa não foi implantada, mas é só você ter um probleminha com a Receita que você vai ver como é que eles te bloqueiam tudo. O governo bloqueia tudo, irmão. Primeiro bloqueia, depois conversa. Porque eles têm poder. Vai entrar o Drext aí, você vai entender. Uma moeda digital, quem imaginou isso? No mundo inteiro. Irmão, depois que cada país tiver a sua, a unificação disso é bobagem. É só questão de sentar e assinar alguns papéis. E o mundo inteiro vai ser controlado. Quem compra e quem vende só vai poder comprar ou vender se eles permitirem. Viu o que era muito distante, impensável, não vinha na minha mente uma maneira de acontecer. É real já. É realidade. Consegue entender isso? Está muito mais perto do que nós imaginamos. Não é mais tempo, irmão, da gente brincar com o Evangelho. Nunca foi. Mas agora, menos. Se tínhamos que ter temor há 2000 anos atrás, imagina agora. Estamos às portas. Consegue entender? Quem consegue entender o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga assim, ele vai voltar. Sabe lá em Mateus 25? E Mateus, quando fala que muitos de nós passamos prisões, nudez, sede. O que o pessoal entende? Eles entendem caridade. Preste atenção. A igreja tem uma responsabilidade social. A igreja nunca vai deixar de ter essa responsabilidade social. A igreja é responsável por alimentar todos os famintos, necessitados que estão ao seu redor. Essa é uma responsabilidade que nós carregamos. Mas preste atenção, no plano de Deus, Deus não veio fazer caridade. Ele veio tirar pessoas da condenação eterna e trazer para a vida eterna. Consegue entender ou não? Porque, preste atenção, o objetivo de Deus é salvar as pessoas da morte eterna. Não obstante disso, é óbvio que nós temos uma responsabilidade social. Órfãos, viúvas, estrangeiros, a Bíblia manda cuidar deles. Isso, trazendo para a nossa realidade, significa cuidar das pessoas desamparadas, que não tem ninguém por elas. É nossa responsabilidade como igreja, distribuir alimentos, ajudar. Nós aqui distribuímos, desde o nosso primeiro mês como igreja, nós distribuímos alimentos. A gente distribui 3 toneladas de comida mês, desde o primeiro mês que a gente plantou essa igreja.
Nós temos um projeto lá no Paraguai que a gente ajuda. Lá a Carol ajuda, ela alimenta 1.000 crianças por dia. São 1.000 pratos de comida todos os dias. Nós compramos 3 terrenos lá, vamos construir o nosso próprio refeitório. Mas presta atenção, temos responsabilidade social. Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Mas não é esse o objetivo de Deus, fazer caridade. O objetivo de Deus é tirar pessoas do inferno. Consegue entender ou não? E levar para a vida eterna. Sair da condenação eterna para a vida eterna. Nós precisamos compreender isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o plano de Deus. Salvar as pessoas que estavam condenadas. Então, quando o texto diz: eu tive preso e você me visitou. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Está falando desse tempo da perseguição. Porque muitas pessoas vão nos ajudar, vão nos esconder, vão nos visitar, vão nos alimentar, vão nos dar o que vestir, quando a gente não puder nem comprar nem vender. Se Deus quiser, eu não vou estar aqui. Mas você que fica, entenda que você já vai lembrar de mim. E essas pessoas vão ser alcançadas pela graça de Deus, porque eles cuidaram de nós. Então, quando ele diz assim, ó: eu estava preso e você me visitou, eu estava nu, você me vestiu, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Olha o que eles falaram: Senhor, quando nós te vimos preso, ou nu, ou com fome, ou com sede? E ele diz: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Vinde benditos do meu Pai. Pessoas vão ser salvas só pelo simples fato de nos socorrer. Consegue entender isso ou não? A grandeza disso. Então, esse texto está falando dessa perseguição. Não é de sair fazendo caridade aí sem propósito. Entenda uma coisa, irmão, Deus não faz nada sem propósito, nem mesmo um ato de caridade. Consegue entender? Quem consegue entender? Quem consegue entender? Eu preciso ler mais alguns textos, rapidamente com você. Olhe para isso. A certeza que você é filho de Deus, você tem por causa do Espírito Santo que habita em você. Romanos, capítulo 8, verso 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Preste atenção. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com Ele nós sofremos. Veja, tem uma premissa aqui. Eu sofro com Ele. E se com Ele sofro, com Ele serei glorificado. Consegue entender? Se a sua vida é um mar de rosa, talvez você não seja filho. Põe isso na sua cabeça. Você vai viver debaixo de pressão, tribulação e dores, porque Deus está formando em você o filho dele. Quem está conseguindo entender? João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. E se és filhos, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Pegou aí? Diga alguma coisa, irmão. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós somos filhos, somos herança de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está conseguindo entender? Diga amém. E o próprio Espírito que nós recebemos testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Não há dúvida. Todo filho de Deus sabe que é filho. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você já não é mais criatura de Deus. Você é filho de Deus. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Quando Jesus voltar, o cenário é aquele que eu te disse. Haverá uma primeira batalha em que Jesus vai vencer o anticristo e os seus exércitos. Consegue entender? Jesus vai destruir o anticristo, destruir os seus exércitos, e Jesus vai conquistar para Deus o reino. E nós que fomos levados ao céu, vamos voltar com Jesus para essa batalha. Essa primeira batalha é chamada Batalha de Meguido, ou Batalha do Armagedon. Você já deve ter ouvido isso aí, já deve ter ouvido isso aí, né? O The Chosen não chegou nessa parte? Vai chegar. Mas entenda, essa é a primeira batalha, que Jesus vem e vence o anticristo, e então ele estabelece o reino. Nesse momento em que Jesus vence o anticristo e estabelece o seu reino, Satanás é preso em uma prisão. E Deus vai deixar Satanás preso por 1000 anos. Mas é importante para Deus, depois dos 1000 anos, soltar o diabo de novo. E por isso Deus não o lançou no lago de fogo, para que ele fosse destruído completamente. Porque Deus vai precisar dele no final. Porque Jesus vai reinar 1000 anos na terra. Vai acontecer nesse tempo a chamada restauração de todas as coisas. Haverá 1000 anos de paz e justiça. Mas no final dos 1000 anos, o Senhor vai soltar o diabo. Vai soltar Satanás. E Satanás vai sair a enganar as nações. E ele vai dar o poder dele às nações. E acredite você ou não, depois de 1000 anos do governo de Cristo Jesus, haverá uma rebelião. Todas as nações da terra vão marchar em guerra contra a cidade do Deus vivo, contra Jerusalém. E vão se levantar contra Cristo. Então assim, que nós pastores, se tem mais algum aqui, não temos que ficar nem um pouco decepcionado, atribulado ou depressivo, porque houve uma rebelião na nossa igreja. Se Jesus governando 1000 anos vai ter uma rebelião, imagina nós. Consegue entender? Não tem líder bom para um coração rebelde, irmão. Vou falar de novo. Nunca vai existir um líder bom para um coração rebelde. Consegue assimilar isso ou não? Quem consegue assimilar isso? Preciso ler alguns textos, porque eu sei que a maioria dos irmãos nem sabem do que eu estou falando, mas vamos lá. Preste atenção, e não são obrigados também. Vocês não são teólogos, não são nenhum estudioso, né, da Bíblia Sagrada que passa o dia estudando. Então você precisa ter uma noção e você já tem a noção. Mas eu preciso te mostrar os textos, porque quem fala não é o pastor Eduardo, quem fala é a Escritura Sagrada. Amém ou não amém? Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 20. E o verso de número 4, 5 e 6. Vamos lá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas testas nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Quem entendeu, diga amém. Apocalipse capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Apocalipse capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Veja, Jesus estabeleceu o seu reino, agora o diabo vai ser preso. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Quem conseguiu entender, diga amém. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Não, perdão, Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8. Apocalipse capítulo 20, verso 7 e 8. E acabados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Conseguiu pegar aí? Nesse período todo em que Satanás teve enganando as nações e que o anticristo governou, tiveram aqueles que foram fiéis, que não se renderam, o remanescente. Mesmo quando Satanás perseguiu, eles se guardaram. Esses também estão aqui, o remanescente. Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 14, verso 12, está escrito assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou melhor, a tradução melhor, a fé de Jesus. Eles têm a mesma fé de Jesus. Quem conseguiu entender, diga amém. Porque eles receberam de Jesus. É tanta coisa para falar. Nós teremos 3 tribunais. 3 grandes tribunais. O primeiro tribunal é o chamado tribunal de Cristo. O segundo tribunal é o juízo ou tribunal das nações. E o terceiro tribunal é chamado juízo final. Então nós temos o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. Quando vai acontecer o tribunal de Cristo? Quando Jesus estiver voltando ainda nos ares, antes dele descer na terra. Ele vai julgar primeiro o seu povo. Todos aqueles que forem julgados no tribunal de Cristo, todos aqueles que comparecerem diante do tribunal de Cristo, todos esses não serão julgados contra a sua salvação, porque todos já são salvos. No tribunal de Cristo só serão julgados os salvos, os filhos de Deus. Então, se eles não serão julgados sobre sua salvação ou sobre condenação, o que vai ser julgado? As obras que eles fizeram por meio do corpo. Ou seja, os filhos de Deus não são julgados contra a salvação ou condenação, porque todos eles já estão salvos. Então eles são julgados no tribunal de Cristo quanto às obras que fizeram por meio do corpo, sejam essas boas ou más. Se esse crente, se esse filho de Deus fez por meio do seu corpo a vontade de Deus e fez boas obras, então ele será recompensado. Se ele fez más obras, ele será então disciplinado, sofrerá dano. Estas obras que nós
fizemos, elas serão provadas pelo fogo. Então o texto diz o seguinte: se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo for de ouro, prata ou pedras preciosas, o ouro as provará. Mas o que acontece com o ouro, com a prata e com a pedra preciosa depois que você passa pelo fogo? Permanece. O ouro se purifica, a prata se purifica e as pedras preciosas ficam intactas. Consegue entender ou não? Então, esse receberá galardão. A palavra galardão quer dizer recompensa. O Senhor teu Deus te recompensará por todas as boas obras que você fez quando você foi salvo. A partir do momento que você foi salvo, você vai receber dele uma justa recompensa. Mas mesmo sendo salvo, se você fizer más obras, então, olha o que diz o texto: se a obra que alguém edificou sobre o fundamento for de madeira, feno ou palha, o fogo provará a obra de cada um. O que sobra da madeira, do feno e da palha depois que passa pelo fogo? Cinzas. Então esse sofrerá dano, todavia será salvo, como que através do fogo. Porque esse fogo tem poder de julgar as suas obras, mas não tem o poder de julgar você, porque você já está salvo. Consegue entender ou não? Quem consegue entender o que eu estou falando? Agora preste atenção. Se as minhas obras são más, então eu sofro dano. E essa é a disciplina. Você vai sofrer um dano. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver lá, se você cair para o lado errado, lembra do que eu estou te falando. A Escritura diz que você vai preferir nunca ter nascido. Consegue assimilar? Consegue assimilar ou não? Nós não fomos salvos pelas boas obras que praticávamos, mas nós fomos salvos para as boas obras. A partir do momento que você é salvo, Deus espera que você faça boas obras por causa da natureza que Ele colocou em você. Ela te leva a fazer boas coisas, mas você pode escolher fazer tudo errado. Eu senti que você cansou. Ah, você não conhece o espírito de crente, ainda mais domingueiro. Olha o que eu vou te dizer, eu vou te dar uma palavra para o seu coração, uma chave para a sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter uma vida cristã fundamentada em culto de domingo. Isso não é o suficiente para você ter uma vida com Deus. Consegue entender? Você precisa de muito mais alimento. Você precisa de muito mais nutrição. Então, irmão, nunca perca a oportunidade de estar estudando a Escritura, de estar participando dos cursos, de estar mergulhando na palavra, porque culto de domingo não sustenta crente. Quanto mais maduro na fé você vai ficando, de mais sólido alimento você necessita. Quem pegou? Quem pegou até aqui? Eu vou só até aqui. Não, porque não adianta também falar se não vai entrar no seu coração. Mas o que nós falamos entrou. E isso já me alegra. Entende? Depois a gente continua. Eu não tenho nenhum problema com isso não. Eu sinto no Espírito Santo, né, que é momento da gente parar. Então nós vamos obedecer à voz do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Eu só vou ler mais um versículo para você sair daqui meditando sobre ele. Porque eu te falei um monte de vezes que você só cresce quando você passa por tribulações. Que você só amadurece quando você passa por tribulações. E que você só vai entrar no reino de Deus e reinar com Ele se você for atribulado hoje. Então, não amaldiçoe mais as suas dores. Não amaldiçoe mais as suas tribulações. Na verdade, se alegre nelas. Porque são a sua porta de entrada para o reino de Deus.
Atos 14, 22. Atos 14, 22. Pode colocar na tela? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quem pegou? Quem pegou? Nós, como igreja, gente, nós somos uma igreja cristã, de raiz protestante e evangélica. E o que faz a gente ser essa igreja? As coisas em que nós cremos. Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Nós cremos na Trindade divina. Que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Sendo o Pai a primeira pessoa da Trindade, o Filho a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos também que a salvação só é possível pela fé, por meio da graça de Deus. E que esta obra é exclusiva de Deus ao entregar o seu Filho como um sacrifício por todos os nossos pecados. Estas coisas em que nós cremos, esses dogmas da nossa fé, é que nos faz cristãos. Não obstante, de uma igreja para outra, nós podemos ter grandes diferenças sobre soteriologia. O que é soteriologia? A doutrina da salvação. Sobre armatiologia, que é isso? A doutrina do pecado. Sobre pneumatologia, o que é isso? A doutrina sobre o Espírito Santo. Nós podemos ter muitas divergências sobre a maneira de pregar, ou seja, sobre a nossa homilia, a nossa homilética. Nós podemos ter também divergências hermenêuticas, ainda que eu acho que poucas, não é só no modelo de aplicá-la. Mas veja, pode haver muitas divergências. O que não pode divergir é nisso. Nós cremos na Trindade de Deus e na salvação pela fé, por meio da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí, o que a gente faz para a gente andar equilibrado? A gente nunca anda sozinho. O que a gente faz? A gente caminha com outros irmãos, com outras igrejas, com outros pastores. Porque isso traz para nós cuidado de Deus. Porque quando você orar a Deus, me ajude, Deus vai mandar alguém. Ele não vai descer do trono e vir aqui. Quando você orar a Deus, eu preciso do Senhor, me socorre, me ajuda, Ele vai mandar uma pessoa. Por isso, pare de expulsar as pessoas da sua vida. Pare com isso. Às vezes Deus manda, você expulsa. Quem está pegando? Então, muitas vezes nós vamos receber aqui pastores, pregadores. Muitos desses estão no mesmo ponto que nós estamos. Outros estão atrás, porque ainda não chegaram onde nós chegamos. E outros vão estar na nossa frente. Sabedor disso, o que você tem que fazer quando você ouvir alguma divergência na igreja? Você recebe aquilo que você entende foi bom para você. E o que você não compreendeu, ou o que você entende não era o que você esperava, ou é contrário àquilo que você sabe, deixa passar. Consegue entender? Ouvir de tudo, retém o que é bom. É assim que diz as Escrituras. Retém o que é bom. Ouça de tudo, retém apenas o que é bom. Mas a nossa infantilidade, às vezes, nos faz confrontar pessoas que não chegaram onde nós chegamos. Por exemplo, eu trouxe aqui outro dia, para dar um curso de liderança cristocêntrica, 2 pastores reformados. Entende, irmão? Você falar uma coisa dessa para um pastor reformado, você está falando em grego. Para um pastor reformado que não estudou grego, porque muitos deles entendem grego, né? Você está falando mandarim, vamos lá. Por quê? Porque eles, normalmente, baseiam todo o seu conhecimento nos escritos antigos. E não avançam rapidamente, eles avançam mais lentamente na revelação. Avançam também, mas de forma mais lenta. Então, tem igrejas que já dão mais vazão a essa revelação do Espírito, e essa revelação é mais rápida. Porque ela é construída com base naquilo que Deus nos revelou e não na teologia que a gente vem construindo. Está conseguindo entender ou não? Então, para eles é mais difícil. Então, outro dia veio alguém aqui pregar,
Os meninos vieram aqui falar e eles usaram um texto. Não foi? Que é o de Colossenses. Qual o texto que era? Colossenses 1,13, né? Que diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, o que o pastor reformado argumentou? Quando nós fomos salvos, nós já entramos no reino. Então, o reino não é uma coisa que você tem que conquistar. Veja, ele não entende isso. Porque ele leu lá em Colossenses que quando você foi salvo, você foi transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Está errado ele? Não, está certo. Mas essa é toda a verdade sobre isso? Não. Agora, o que acontece? Ele vai precisar alcançar isso. Então, quando você entender que alguém, e você consegue perceber isso fácil, está atrás de você no conhecimento da Escritura Sagrada, o que você faz? Humildemente, ouça tudo o que ele falar e retenha para você o que te serve, o que é bom para você. E quando você encontrar alguém que está na sua frente, que você vê que domina muito o assunto e que está na sua frente, abra o seu ouvido para ouvir, para você aprender mais. E assim a gente crescer. Porque nós nunca vamos poder andar sozinhos. Nós temos que andar com outros irmãos, com outras igrejas, com outros pastores. Você está conseguindo entender ou não? Porque isso é saudável para nós. Mas também não podemos ser infantil, a ponto de cada pastor que vem a gente ficar confrontando. Porque a gente acha que nós descobrimos a roda, porque aquilo que nós sabemos é tudo que tem que ser para saber. Então, muitos deles vão vir e vão entregar muito mais do que a gente conhece. Por exemplo, o Guerra veio aqui e eu me deliciei, irmãos, recebendo conhecimento desse pastor, Tiago Guerra. Porque é um homem muito preparado, um homem piedoso, um homem cheio de Deus. E eu não fiquei confrontando doutrina. Tem muita coisa que ele pensa diferente de mim e eu penso diferente dele. Mas eu quero é receber, irmão. Eu vou ficar arrumando contenda? Quem entendeu isso? É infantil quem faz isso. E é maduro quem se abre para receber mais de Deus. Queira sempre aprender. Olha o que a Bíblia diz. Há mais expectativa em um tolo que se cala do que em alguém que dá palpite em tudo. Vou falar de novo. Foi o que Salomão escreveu. A maior expectativa em um tolo que se cala, em outra tradução diz esperança, do que em alguém que dá palpite em tudo. Esteja sempre pronto a ouvir. Seja tardio para falar. Escute mais, fale menos. Principalmente quando você estiver na frente de um professor. Porque o professor é o seguinte, quanto mais você espreme, mais suco sai. Então, ao invés de você confrontar, faça perguntas inteligentes que vão levar ele a te entregar mais do conteúdo que ele carrega. Quem pegou? Então, momento pastoral para agitar a sua vida. Amém? Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.